Depois de termos celebrado o Pentecostes, hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. É o momento em que a Igreja, depois de ter percorrido todo o mistério da salvação, desde a encarnação até a descida do Espírito Santo, respira fundo e contempla a essência do próprio Deus. Por isso, eu queria, minha gente, fazer diferente hoje. Antes de entrar propriamente no Evangelho, eu queria tentar mergulhar um pouco no mistério da Trindade. Talvez seja o tema mais difícil do cristianismo. Ele é muito denso. Talvez alguém que me escute diga, não, isso aí é coisa para gente intelectual. Mas eu queria contar com você, que você pare um pouco. Não escute o podcast fazendo outras coisas. Se possível, nem escute dirigindo. Não, pare realmente. Porque às vezes a gente tem 40 anos, é católico, vai para a missa todos os domingos, 50, 60 anos, mas não mergulhou nem um pouco neste que é a base da nossa fé, a Santíssima Trindade. Neste mistério que é a base da nossa fé. É verdade que este tema assusta muita gente. Há quem pense que é uma espécie de jogo de palavras impossível. 3 e 1 ao mesmo tempo. Ou seja, alguém pode pensar, isso é uma contradição lógica embalada em latim? A primeira coisa que eu queria dizer a vocês, a Trindade, minha gente, não é uma equação que você precisa resolver. Não é. Eu dava um curso no Shalom chamado FB1. Era sobre a Santíssima Trindade. Essa era a primeira coisa que eu dizia às turmas que faziam esse curso comigo. A Trindade não é uma equação que você precisa resolver. Nem que você quisesse, não é? Você conseguiria. Por isso, eu preciso que você entenda. O Deus bíblico não é um ser solitário, fechado em si mesmo. Ele é relação. É amor que se comunica, que se entrega, que gera. Ou seja, o nosso Deus não é um monarca isolado no cosmos, mas é família, é comunhão, é puro amor. O que isso quer dizer, minha gente? Que antes de criar o universo, antes do Big Bang, antes do primeiro átomo, antes de qualquer coisa, já havia amor. O Pai amando o Filho desde toda a eternidade. O Filho respondendo a esse amor em total entrega. E esse amor entre os dois sendo tão real, tão vivo, tão fecundo, que não é uma emoção passageira, mas é uma pessoa, é o Espírito Santo, cuja descida nós celebramos no domingo passado. Então vejam só, Deus não é uma solidão absoluta que um dia resolveu criar a companhia porque estava entediado. Não é. Deus já era em si mesmo, minha gente, comunhão. Já era em si mesmo festa. Já era em si mesmo família. Os gregos da patrística inventaram uma palavra maravilhosa para descrever isso. Pericoresis, que significa literalmente dança ao redor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo numa dança eterna de amor, de doação mútua, de interpenetração. Cada um completamente Deus, cada um completamente distinto, entendam isso, cada um completamente dentro do outro. É um mistério tão profundo e ao mesmo tempo tão próximo de nós que dá vertigem. Dá vertigem. Aqui entra uma curiosidade histórica que eu acho simplesmente fascinante. No século IV, um sacerdote de Alexandria chamado Ário propôs uma solução aparentemente razoável para o problema da Trindade. O que é que ele dizia? Ele dizia o seguinte: Jesus é divino, sim, mas ele é criado. O maior, o mais excelso dos seres criados por Deus, mas ainda assim, criatura. É uma solução elegante, intelectualmente palatável. E essa solução foi aceita por metade do mundo cristão, viu? Inclusive por imperadores e bispos de grande prestígio.
Só que um homem se levantou sozinho contra tudo isso. Qual é o nome dele? São Atanásio de Alexandria. É por isso que existe a expressão Atanásios contra mundum. Atanásio contra o mundo. Ele foi exilado 5 vezes expulso da sua diocese por imperadores que queriam calar aquela voz incômoda. E ele repetia sempre a mesma coisa, com uma clareza que cortava como espada: se o Filho não é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, então João 3,16 está errado. Porque não foi Deus que amou o mundo e se doou. Foi Deus que amou o mundo e mandou um representante. Olha só que coisa. E há uma diferença, minha gente, infinita entre essas duas coisas. Entre o pai que manda o filho no seu lugar e o pai que vai ele mesmo. Atanásio sabe que o que estava em jogo não era uma disputa acadêmica, mas era a salvação real. Porque só Deus salva. Se Jesus não é Deus, não há salvação. E o Concílio de Niceia, em 325, deu razão a Atanásio. Jesus é um só com o Pai, da mesma substância, da mesma natureza, consubstancial. Deus de Deus, luz de luz. Mas o mistério vai ainda mais fundo. Agostinho passou 15 anos escrevendo o texto sobre a Trindade, 15 anos contemplando o rosto de Deus. E no final desse longo percurso, ele chega a uma conclusão que é ao mesmo tempo humilhante e libertadora. Se você compreendeu, diz Agostinho, não é Deus. A Trindade ultrapassa a nossa capacidade de compreensão, não porque seja irracional, mas porque é maior do que a razão. É como tentar colocar o oceano num copo d'água. O copo é real, a água é real, mas o oceano não cabe. E, no entanto, e aqui está o paradoxo mais bonito da nossa fé, esse Deus que ultrapassa toda a compreensão se curvou sobre nós, se fez próximo, se fez carne, se fez pão. É impressionante como Deus age. Ele não esperou que subíssemos até ele, mas desceu. E essa descida é exatamente o que o Evangelho de hoje narra. Com efeito, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. O contexto desse trecho, minha gente, é precioso, porque Jesus está em Jerusalém, provavelmente durante a Páscoa judaica, aquela cidade que vibrava com peregrinos, com o templo em plena atividade, com debates teológicos acalorados nos pórticos, e é nesse ambiente que aparece Nicodemos. Minha gente, quem era Nicodemos? Quem era? Um fariseu, um dos líderes do Sinédrio, o Conselho Supremo Religioso de Israel, um homem de prestígio, de poder, de saber, alguém que na linguagem de hoje seria um doutor em teologia com currículo invejável e muitas publicações. Mas reparem em algo, ele vem de noite. O que é que quer dizer isso? De noite. Venha Jesus de noite, diz o Evangelho. Essa palavra em grego, e em João sobretudo, a noite não é apenas uma informação meteorológica, minha gente. É símbolo, é o estado de quem ainda não chegou à luz, de quem habita uma zona de sombra. Nicodemos sabe tudo sobre Deus, mas ainda não encontrou Deus de verdade. Conhece as escrituras de cor, mas chega às escondidas com medo do que os colegas do Sinédrio vão pensar. Não é isso que acontece conosco também muitas vezes? A gente sabe os dogmas, conhece as orações, frequenta a missa, mas vive uma fé envergonhada, sussurrada, noturna. E mesmo assim, Deus amou o mundo. Em grego, cosmos, o mundo. Em João, essa palavra cosmos é exatamente aquele que se opõe a Deus, o mundo que se opõe, aquele que está nas trevas. Deus amou justamente aquele que não o amava de volta. Pensem na audácia disso. Um pai que manda o seu filho único, monogene em grego, que quer dizer o único, o insubstituível, o que não tem substituto possível, para um mundo que vai crucificá-lo.
Há aqui uma lógica que nenhuma economia humana consegue explicar. É a lógica do dom, do excesso de amor. Pensem comigo, minha gente. Existe na história humana algum pai que tenha dado filho por pessoas que o odiavam? Existe? A lógica humana diz: você protege os seus, você defende os seus, você dá a vida pelos que te amam, pelos que valem a pena. Mas Deus inverte tudo, tudo. Paulo vai dizer na carta aos Romanos com aquela precisão cortante: dificilmente alguém morre por um justo. Mas Deus prova o seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ainda éramos pecadores. Não depois da conversão, não depois da missa de domingo, não depois de nos tornarmos pessoas melhores, mas antes, no meio da lama, no centro das trevas. É aí que o amor de Deus nos encontrou, quando não merecíamos. Isso é de uma beleza tão grande que dói. Dói porque expõe a nossa lógica pequena, calculista, condicionada. A gente ama quem nos ama. A gente doa para quem vai retribuir. A gente abre a porta para quem merece entrar. E Deus chega e derruba a porta. Derruba. Não por violência, viu, minha gente, mas por amor. Por um amor que não pergunta se você merece, que não verifica o seu histórico, que não espera que você se arrume primeiro. Pois bem, o texto continua para finalizar com algo que me provoca muito. Porque Deus não mandou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra grega para condenar é também a mesma palavra que dá origem à nossa palavra crise. Crise. O julgamento é uma crise, viu, minha gente? O julgamento é um momento decisivo de separação. E Jesus diz: eu não vim para isso, eu vim para salvar. Mas reparem no versículo seguinte: quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Isso é muito forte, muito forte. Isso nos provoca. Mas também tem muitas interpretações aqui turvas sobre isso. O que é que significa crer aqui? Crer, minha gente, não é repetir fórmulas em voz baixa. Não é isso. Em grego é um particípio presente, é uma ação contínua, é um estilo de vida, um movimento permanente de confiar, de se abandonar ao outro com A maiúsculo. Crer é como amar. Não é algo que você fez uma vez. É algo que você renova toda manhã. É o estilo de vida. A vida que parece com Jesus, que imita a vida de Jesus. Isso é crer. Há pessoas que nem professam a nossa fé, mas que têm um estilo de vida que assemelha-se, que emula o estilo de vida, a lógica, digamos assim, jesuana. A condenação nesse texto aqui não é Deus jogando raios do céu com cara de um juiz enfurecido. Não. É o resultado natural de quem escolhe ficar nas trevas quando a luz está disponível, gratuita e alcançável. Como diz Ratzinger, o inferno não é uma punição que Deus impõe. É muito bonito isso. O inferno é a consequência lógica de fechar-se definitivamente ao amor. O inferno, minha gente, o inferno é a evidência do quanto Deus respeita a nossa liberdade. Interessante isso. É claro, se a pessoa passa a vida inteira dizendo não para Deus, no momento do seu julgamento final, Deus não vai lhe obrigar, a ficar com ele no céu. Mas embora respeitando sinceramente a nossa liberdade, o Senhor nos espera. E por isso devemos caminhar com alegria rumo à vontade de Deus. Isso é um mistério tão profundo e ao mesmo tempo tão próximo de nós. O Deus que criou as galáxias é o mesmo que se inclina para o nosso amor e nos chama de filhos. É bonito porque ao final de toda a nossa busca, de todas as nossas noites escuras de dúvidas e medos, o que nos aguarda não é um tribunal de condenação, mas os braços abertos de um Pai. Meus irmãos queridos, confiemos que somos amados desde a eternidade e para a eternidade. E peçamos à Virgem Maria
Ela que é a filha bem amada do Pai, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, que nos eduque na escola da comunhão. Assim seja. Amém. Meus caros amigos, uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Eu peço perdão porque eu viajei esse final de semana para Brasília, estou aqui gravando e não trouxe o microfone que geralmente gravo os episódios e que consegue imprimir uma melhor qualidade no áudio. Lembrando que nós estamos no tempo comum. A partir de agora voltamos ao tempo comum, que não é um tempo menos importante, mas é o tempo da vida cotidiana, que numa oportunidade eu vou melhor explicar para vocês. A todos vocês uma ótima semana, compartilhe o nosso podcast, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.